Senhor Jesus, alegria de estar com os irmãos. Esse é um pouquinho da igreja que eu não conheço. É muito bom estar aqui com vocês. Joia, eu trago um abraço da... Sou pastor da igreja presbiteriana de Itapira. Não conhece Itapira? Isso aí, volte mais vezes. Vocês vão ver a igreja mais bonita de Itapira. A igreja presbiteriana lá. Só tem uma, então, com certeza. A alegria está com os irmãos. Eu quero muito agradecer o acolhimento dos irmãos desde ontem, né? Me senti muito em casa com os irmãos. Agradeço muito. Recebo muito o reverendo Celso, Gisele também, a Lívia, que me acolheram hoje também em sua casa, no almoço delicioso. Comi na casa deles igual um pastor, gente. Coisa boa. Então agradeço muito, reverendo Celso. A alegria rever o meu irmão, que eu já não vejo por uns mais de 20 anos, com toda a certeza, né? Eu sou pastor na igreja presbiteriana de Itabira por 22 anos. Deus tem me dado a graça de estar com os irmãos. Costumo dizer que eles têm sido muito misericordiosos com a minha pessoa, ok? Minha esposa não pôde vir, ela está com um problema no ombro, joia, então é por isso que ela não pôde vir. Mas é uma alegria estar com os irmãos e hoje a gente comemorar mais um ano da igreja presbiteriana de Jardim das Oliveiras. Eu queria que você mesmo sentado, você curvasse a sua cabeça. Eu queria orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse tempo, e Deus também fala nos nossos corações. Queria orar por você, também orar pela sua família, pela sua casa. Pai, obrigado por esse tempo de culto e adoração ao Senhor. Para nós aqui, Pai, a pessoa mais importante é o Senhor. Não é um pregador, não é um coral, não é a equipe de louvor, não são as crianças, é o Senhor. Queremos fazer tudo para a honra e glória do Teu nome. Mas nos visite, Pai, nessa noite. Visite a nossa casa, visite a nossa família. Precisamos, ó Deus, que o Senhor esteja presente conosco, nos dando a graça do Senhor para lidar com os nossos problemas, com o nosso dia a dia, e permanecer cada vez mais firme contigo. Obrigado por essa igreja que me acolhe de forma tão generosa. Fique com eles, fique com o pastor dessa igreja, fique com o conselho, a ajuda diaconal e todos mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria compartilhar com você nessa noite sobre... A igreja está completando mais um ano de vida. Mas eu queria pensar com você que a minha oração para essa igreja é que a igreja presbiteriana de Jardim das Oliveiras, bem como você que também nos visita de outra igreja, que você seja um presente de sempre. Essa é o que eu quero, é isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Seja um presente de sempre. Eu convido você a abrir sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do verso 25 ao verso de número 37. Eu gostaria de convidar os irmãos a lerem os pares. Eu vou lendo os ímpares até o versículo de número 37. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, do verso 25 ao verso de número 37. Uma parábola bastante conhecida, na verdade. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, mas isso lhe viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o sem morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, o levita descia para aquele lugar e, vendo-o, também passou de lá. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe os homens vinho e colocando-o sobre seu próprio animal, levou-o para um
No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de bom modo. A minha oração é que você seja, no ano de 2026, um presente que serve. Essa é uma conversa que Jesus tem com um homem que ele sabia muito bem o que fazer com Deus, mas ele não sabia o que fazer com as pessoas. Ele sabia muito sobre Deus, mas ele não sabia o que fazer com o que ele conhecia de Deus com as pessoas. Perceba que ele tem um interesse certo. Ele busca Jesus porque ele está atrás da vida eterna. Essa é uma busca legítima. Está aí no verso de número 25. Ele se levantou com o intuito de colocar Jesus à prova e perguntou a Jesus: que farei eu para herdar a vida eterna? Ou seja, a pergunta dele é legítima. Ele faz a pergunta certa, ele vai à pessoa correta que pode lhe dar essa resposta. Ele está perguntando: como eu faço para viver para sempre? Bem diferente do nosso tempo. Pois eu sei que às vezes, meus amigos, esse tipo de interesse ele vem diminuindo cada vez mais, à medida que as pessoas elas vão acumulando mais tesouros sobre a terra e não sobre o céu. Eu sei que bem no fundo, a pergunta do intérprete da lei lá no fundo do seu coração, e confesso que esse deveria ser um interesse legítimo e constante na vida de todas as pessoas. Eu estou tendo uma oportunidade de evangelizar 2 pessoas, as quais eu tenho trabalhado com elas sobre a vida eterna. Impressionante quando você fala sobre a vida eterna com elas, os olhinhos até mudam um pouquinho. Esse camarada está com essa pergunta, faz a pergunta boa, faz a pessoa correta, mas ele fez ainda mais do que isso. Porque o texto diz, como eu falei antes, ele perguntou a pessoa certa. Ele não entrou no chat GPT e fez uma pergunta, nem perguntou aos filósofos da época, nem aos influencers da sua época, nem às mentes mais brilhantes do seu tempo. Mas ele foi a Jesus. E nesse ponto ele está certíssimo. Porque nesse ponto ninguém tem resposta sobre essa questão, a não ser o nosso Senhor Jesus. Como Pedro já havia dito: Jesus, para quem iremos nós? É só o Senhor que tem a palavra de vida eterna, ninguém mais nesse universo. Mas apesar disso tudo, a pergunta do intérprete da lei, ela não é honesta, porque o texto nos diz que ele queria colocar Jesus à prova. Sabe, meus amigos, eu tenho aprendido que hoje tem muita gente que só se aproxima de Jesus assim. Ele no fundo, ele quer colocar Jesus assim, ele quer colocar o cristianismo meio como se fosse um teste, como se fosse Jesus e o cristianismo tendo que provar para ele que no fundo ele é bom, no fundo ele é justo. Se as coisas estiverem dando errado em sua vida, ele volta a questionar Jesus novamente. E aí a ideia desse homem é que Jesus tem que provar para ele que de fato ele tem que obedecê-lo e ele é o verdadeiro caminho e a vida. E se ele buscar obedecê-lo, mas não estiver prosperando, se ele buscar obedecê-lo, mas se as coisas não estiverem indo bem na vida dele, ele troca Jesus por uma outra questão. Então a pergunta dele, no primeiro momento, ele vai à pessoa certa, mas a pergunta dele não é tão honesta assim, porque ele tenta colocar Jesus à prova. Eu tenho aprendido que tem muita gente que nem sabe hoje fazer uma boa pergunta, mas esse cara sabia. Esse cara sabia fazer uma boa pergunta para Jesus. Ele faz uma pergunta aqui bem importante, bem interessante. Pelo menos ele sabia fazer isso. Porque hoje eu tenho aprendido que tem muitas pessoas, principalmente na internet, pessoas que muitas vezes nem isso sabem fazer. Elas querem colocar todo mundo à prova, elas ficam levantando questões com respeito à fé, com respeito ao cristianismo, com respeito à Bíblia, com respeito a Jesus, mas elas não sabem nem fazer uma pergunta correta. Mas esse homem sabia, e sabia muito bem, porque ele era um intérprete da lei. E o texto nos mostra aí de forma muito clara para nós, que Jesus ele devolve a pergunta. O verso 26 diz: então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Você que conhece a lei, o que está escrito na lei?
E a Bíblia nos diz de forma clara que ele sabia, ele não era um homem ignorante, e ele respondeu de forma correta. Ele praticamente sintetizou toda a lei com 2 versículos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Ele diz, nós devemos amar a Deus, é isso que ele quer responder. Então Jesus vem e responde para ele dizendo, cara, você é bom, cara, porque você conseguiu resumir toda a lei em somente 2 versículos. Mas Jesus o questiona dizendo outra coisa, ok, então se você sabe o que é isso, então viva dessa maneira, faça e você vai viver. É o que está no verso número 28, Jesus disse, você respondeu corretamente, é só você fazer isso e você vai viver. Ou seja, você sabe, faça isso, então você viverá. Interessante eu dizer isso a esse homem, porque quando Jesus responde a pergunta, é o momento que ele se sente completamente acusado. E o texto vai dizer que esse homem busca se justificar. Não sei de quê, Jesus não falou nada para ele. Ele não tinha que se justificar de coisa nenhuma. E aí, de repente, o texto mostra para ele que naquele processo de tentar colocar Jesus à prova, a ideia que nós vemos aqui é que Deus interviu. De repente, aquele homem, ao dizer o profundo significado das Escrituras, somente com 2 versículos, ele é justamente acusado pela própria Escritura, porque ele sabia o que significava de fato as Escrituras, porque o verso logo abaixo diz, verso 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Já adianto que a pergunta dele está errada. E a questão que está aqui é uma só, de justificar de quê? Jesus não disse nada, pelo contrário, Jesus disse, cara, você é bom, cara, você sabe, você entende, cara, você é uma das poucas pessoas que eu conheci na minha caminhada que conhece e conhece muito, então faça. É só isso que Jesus está pedindo para ele. Mas o texto diz que ele se sente acusado e ele tem que buscar se justificar. O que ele percebeu acerca de si mesmo no final das contas. O que ao responder a Jesus, ele percebeu sobre si mesmo? Ele percebeu, meus amigos, de uma forma muito simples. Aquilo que esperamos que você nunca conclua de você mesmo. Ele percebeu que ele não era um presente que serve. Foi isso que ele percebeu. Ele percebeu que ele sabia o que fazer com Deus, mas ele não sabia, a partir do conhecimento que ele tinha sobre Deus, o que fazer com as pessoas. Ele percebeu que ele sabia tudo sobre Deus, mas ele não sabia o que fazer com o outro, a partir daquilo que ele sabia sobre Deus. Meus amigos, eu confesso que esse talvez seja os piores. E por quê? Porque não fazia nada em relação às pessoas. Ele de fato não amava o seu próximo. Esse jovem traz para nós uma advertência muito importante. Porque é possível que alguém fale sobre Deus com tamanha propriedade, com profundo conhecimento bíblico e teológico, de uma forma tão perfeita, tão correta, que é possível que esse cidadão consiga esquadrinhar as Escrituras a ponto tal de sintetizar toda a lei somente em 2 versículos, como ele nos mostra aqui, de forma tão profunda, que ele faz isso aqui de uma maneira tão precisa, e ele fez muito bem, dizendo isso para o Senhor Jesus, mostrando que esse cidadão, ele era muito bom de Bíblia. Eu confesso aos irmãos que nós encontramos muita gente assim, às vezes até nas nossas igrejas e por aí fora. Mas às vezes a coisa que mais me dói é porque boa parte parece que conhece muita coisa sobre Deus, mas não consegue aplicá-la à vida, não consegue aplicá-la aos seus relacionamentos, não consegue desembocar isso dentro da sua casa, não consegue levar isso para os seus relacionamentos com seus filhos, na relação de igreja, na relação de irmãos, não consegue transformar isso num comportamento que de fato venha a agradar ao nosso Deus. Hoje, meus amigos, o que temos às vezes, nós sabemos disso, não. Os
que nós temos de pastores, de líderes que sabem tudo sobre Deus, mas em seu dia a dia, o que a gente encontra é outra coisa. Em dia a dia que a gente encontra, às vezes, uma disputa por dinheiro, uma disputa por poder. São pessoas que muitas vezes não conseguem perdoar ninguém, é duro demais com as pessoas, mas se você conversar com elas, você fica esbabacado, você fica assim, extasiado pelo conhecimento profundo que ela tem sobre Deus. Jesus estava diante de um homem assim. E foi justamente, meus amigos, a aprovação da parte do autor, dessa compreensão intelectual dele, em relação a Jesus, na sua relação com ele, na relação que ele tinha com respeito às Escrituras, que na sua resposta ele se vê exposto pela própria Escritura, que ele vai demonstrar que ele vivia uma grande contradição com respeito àquilo que ele falava, com respeito àquilo que ele sabia e com respeito àquilo que ele fazia no seu dia a dia. Meus amigos, eu sei que você vai encontrar pessoas assim, a quem não faça direito porque ele não entendeu direito, a quem não faça porque ele não recebeu a informação direito para fazer, mas há aqueles que não fazem por uma razão, porque eles não querem, não é porque eles não sabem, é porque eles não querem. E esse é o caso desse senhor aqui. Ele não fazia porque ele não queria, não é porque ele não sabia. Jesus então se volta para ele e diz: bom, você sabe, então faça e você vai viver. E aí ele começou a perceber que ele não estava vivendo de acordo com aquilo que ele sabia. E aqui, meus amigos, está posto diante de nós talvez um dos maiores desafios de todos os tempos. Eu trago isso para nós, eu trago isso para a minha vida, eu trago isso para essa igreja. Se nós sabemos, por que nós não fazemos? Se nós sabemos, por que nós não fazemos? Se você sabe, por que você não faz? Não é por causa de ignorância. Se você for honesto com você mesmo e diante de Deus, você vai encontrar-se diante desse dilema muitas e muitas vezes. Você sabe o que tem que fazer, você sabe o que é certo, você sabe o que Deus quer, mas muitas vezes você não sabe fazer. Eu vou começar a minha igreja, na verdade está começando hoje, a gente vai dar sequência lá, a gente prega em série, uma série que a gente vai começar, está começando hoje. O título da série é Vida Cristã Pura e Simples. Porque parece que nós temos complicado tanto a vida cristã. Nós temos feito às vezes tanta coisa, e aquilo que a gente precisa fazer, que Deus nos pediu para fazer, às vezes a gente não está fazendo. Talvez, meu amigo, no momento da sua vida, foi justamente isso. Você sabia que você deveria perdoar alguém que você ofendeu, e você não fez. Você sabia que deveria começar com você reconhecer que o problema lá na sua casa ou no seu trabalho começou com você e você não fez. Você sabia, por um lado, que você deveria parar de falar demais, de parar de falar da vida dos outros, de parar de ser duro demais com as pessoas que estão em volta de você, de parar de achar que a culpa é sempre dos outros. Você sabia disso, mas você não parou, você não fez. Você sabia que você devia ter servido melhor as pessoas, servido melhor os seus irmãos, ajudado melhor as pessoas, odiado menos, inclusive pessoas que estão dentro da sua própria casa, e você não fez. Você sabia que você deveria parar de gastar tanto o seu dinheiro com você mesmo, e você não fez. Esse é um grande dilema que muitas vezes nós encontramos. Nós sabemos que nós devemos fazer, e nós não o fazemos. E aí a coisa só vai se complicando cada vez mais, às vezes, na nossa vida. Perceba, meus irmãos, diante daquele homem, Jesus não disse nada àquele intérprete. E ele se sente, por um momento, profundamente acusado pelas suas próprias palavras. Porque o texto nos diz, como nós lemos antes, que de fato ele se sente assim, numa saia justa, quando Jesus volta-se para ele, dizendo: você sabe, cara,
que você tem que fazer? Por que você não vive à altura daquilo que você sabe? Então, nesse momento, ele busca se justificar. Mas tem uma coisa aqui que o intérprete diz que ele não sabe. Ele sabe tudo sobre Deus. Mas tem uma coisa que ele diz que ele não sabe. Ele não sabe quem é o seu próximo. O verso 29 diz isso. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então Jesus vem àquele homem e diz: eu quero te ajudar. Eu vou contar uma historinha para te ajudar. E essa historinha que eu vou contar, você vai encontrar duas pessoas que são iguaizinhas a você, que sabem tudo sobre Deus, mas não sabem o que fazer com as pessoas que estão lá. Eu vou te contar essa historinha para te ajudar a mostrar que tinha duas pessoas aqui que sabiam tudo o que fazer com Deus, mas não sabiam o que fazer com as pessoas. O verso número 30 até o 32, se você puder ler comigo novamente esses versículos, seria interessante. Joga do verso 30 ao verso 32. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o sem morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de lá. Jesus está dizendo para aquele homem: esses dois cidadãos são iguaizinhos a você. Porque o texto diz que um é sacerdote e outro levita. Eles sabiam tudo sobre Deus, mas não sabiam o que fazer com o próximo que estava em volta dele. Aqui Jesus nos ensina uma grande lição entre uma diferença, nós comentamos ontem um pouquinho sobre isso, entre uma pessoa, que eu vou dar o título aqui de uma pessoa religiosa, que é uma pessoa que sabe tudo sobre Deus, mas às vezes não sabe o que fazer com o seu próximo, e aqueles que são os verdadeiros adoradores. A diferença entre esse verdadeiro adorador, ou aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, e o religioso é muito simples. O religioso sabe tudo sobre Deus. O adorador sabe o que fazer com os homens a partir daquilo que ele sabe sobre Deus. E para mim aqui está uma grande diferença, porque nós conseguimos reconhecer bem tipos de pessoas assim que nós encontramos. O adorador, no fundo, ele sabe o que fazer com as pessoas, ele sabe viver uma vida a partir das pessoas, ele sabe viver uma vida em meio às pessoas. Em outras palavras, ele sabe amar de fato as pessoas, porque o seu único interesse na vida é ser um presente que serve na vida das pessoas. O problema de pessoas como esses homens religiosos, aqui Jesus cita dois deles, é que eles querem ser um presente que serve somente para Deus, mas eles ainda não entenderam que isso não basta, isso não resolve, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de cada um de nós, Deus quer dessa igreja, Deus quer da minha vida, que a gente possa ser um presente para a vida do outro, daquilo que a gente sabe. E queridos, você não precisa saber muita coisa. Às vezes nós encontramos personagens na Bíblia que eles sabem muito pouco, mas o pouco que eles sabem faz uma grande diferença na vida de outras pessoas. Quem não se lembra daquela menininha, quando Naamã, levado para casa de Naamã, cheio de lepra, aquele comandante, e aí ele está questionando a sua esposa. Aí a menininha falou assim: se você conhecesse um profeta na minha terra lá, eu oraria por você, te curaria. Ela foi presente e serve na vida aqui. E olha que ela estava sob uma opressão, ela foi levada ali, talvez os seus pais foram mortos, foi levada como escrava na casa. É um modelo maravilhoso de gente que serve independente do seu momento e do seu contexto. Por incrível que pareça, houve uma época na igreja que eu vou justamente assim. Algumas pessoas acharam que a melhor forma de ser presente de Deus era fazer o contrário, era se afastar das pessoas. Elas faziam isso até bem intencionadas. Elas acharam que a forma de fazer para poder de fato ser um presente para Deus é se fechar nelas mesmas, é se protegerem do mundo,
Mas isso nunca foi o que Deus realmente quer para nós e para a sua igreja. Por isso, meus amigos, Jesus disse: vá e faça o que você sabe. Vá, ame a Deus de todo o seu coração, filho, e ame o seu próximo como a si mesmo. E tem uma coisa que eu não sei, o intérprete responde. Ele levanta uma pergunta que está errada. Ele diz assim: quem é o meu próximo? A pergunta está errada. A pergunta deveria ser: de quem eu devo ser próximo? E aí por isso que Jesus contou a história da parábola do bom samaritano que nós acabamos de ler. É interessante, alguém aqui sabe o que é amar uma outra pessoa de todo o coração? Alguém aqui sabe o que é amar a Deus de toda a sua alma, de toda a sua força? Aquele homem dizia que ele sabia o que isso significa. Se fosse eu saberia dizer que eu sei o que significa, mas não pergunte para mim o que significa viver assim. Eu tenho essa convicção correta, que eu amo, que o amor que eu tenho para Deus, às vezes não chega ao amor que de fato Ele merece. Essa convicção eu tenho comigo. Uma coisa eu sei, meus irmãos, que amar, uma coisa que eu não sei é de fato amar a Deus de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com toda a minha força. Mas aquele homem dizia que ele sabia, e só não sabia quem era o seu próximo. É o que Jesus falou com ele: você não está sozinho. Tem dois caras aqui iguaizinhos a você. Eu vou chamar alguém aqui da história que pode te ajudar. É um sujeito que você não gosta muito, mas é um sujeito que sabe o que fazer com o próximo. Um sujeito de Samaria. Você já ouviu falar sobre ele? É o que Jesus está conversando com esse homem. Então Jesus contou uma história do samaritano, que era presente, que serve na vida de uma outra pessoa. Olha comigo os versos 33 a 35. Não tem problema se a gente repetir, porque o texto fica bem fixado na nossa vida. Vamos comigo? Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando o óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu lhe darei. Quando aquele homem estava caído, aquele samaritano estava presente na vida daquele homem. O texto diz que ele viu, o texto diz que ele se aproximou, e o texto diz que ele se compadeceu. Os samaritanos ensinam uma lição muito importante aqui para nós. Você só pode estar presente na vida de alguém quando você se compadece dessa pessoa. Quando você deixa o que você está tomando a sua agenda e você se direciona à vida dessa pessoa, à angústia dessa pessoa. A angústia dessa pessoa também é a sua angústia. Você, de uma forma ou de outra, participa da mesma paixão que essa pessoa, que o move a levar a essa pessoa. O samaritano fez isso. Ele soube estar presente na vida de alguém. Ele permitiu que aquilo que estava angustiando aquele homem também o angustiasse. E ele fez alguma coisa. O texto nos diz que ele estancou a hemorragia daquele homem como ele pôde. No primeiro momento, ele cede o seu tempo. Depois, ele cedeu o seu remédio. Depois ele cedeu o seu espaço, sabe lá a agenda desse homem que ele tinha que fazer. Depois ele cedeu a sua montaria. Depois ele foi para uma hospedaria e colocou aquele homem sob o cuidado de uma outra pessoa. Depois ele disponibilizou as suas posses. Ele sabia o que fazer com as pessoas. Ele era um presente que serve, porque ele estava presente, e a presença dele na vida de alguém fez toda a diferença. Meus amigos, eu creio que esse seja um grande desafio para nós, sermos igreja do Senhor Jesus,
onde Deus tem nos colocado. É nós estarmos tão presentes na vida de uma pessoa que a nossa presença faz toda a diferença na vida daquela pessoa. E eu vou te dar uma dica muito simples. Você pode começar com a sua família. Porque muitas vezes nós estamos na nossa família, muitas vezes nós estamos ouvindo quando alguém está falando com a gente, seja o nosso filho, a nossa esposa, o marido, o nosso pai, mas nós não estamos presentes ali, nós não estamos ouvindo o que ela está falando. A gente está, na verdade, só ganhando tempo, porque às vezes o nosso interesse é outro. A pessoa precisa falar e só pode falar com a gente, mas a gente não está tão presente como deveria estar, porque às vezes a nossa agenda está tão atolada de tanta coisa, que no fundo está atolada com a gente mesmo. A gente não está presente naquele momento. Quantas vezes com os nossos filhos, acontecendo um monte de coisas com eles, mas a gente não está presente em suas vidas. Acontece um monte de coisas na escola e a gente nem sabe. A presença da gente não faz diferença, porque a gente também não está lá. O samaritano aqui nos dá uma lição. Ser presente é a gente perceber o outro. Ser presente, como o texto diz, é a gente se compadecer do outro. É aquilo que incomoda o outro e também me incomoda. Quando nós conseguimos fazer isso, a nossa presença, ela muda o outro e nós nos tornamos presente para alguém. É impressionante a gente aprender a estar presente, porque talvez seja uma tarefa muito difícil. Eu não vou nem entrar num detalhe para falar do tal do celular. Isso eu vou deixar para o reverendo Celso. Não vou nem comentar sobre isso. Não vou nem comentar hoje sobre isso, como isso tem feito com que a gente não se torne presente na vida de ninguém. A gente está tão ocupado, às vezes a gente prefere ouvir alguém que está do outro lado do que a gente ouvir uma pessoa que está perto da gente e a gente se tornar presente na vida dessa pessoa. Às vezes nós estamos conversando com alguém, mas nós não estamos ouvindo de fato o que ela está falando. É impressionante a gente aprender a estar presente, porque, como eu disse, é muito difícil, porque cada um de nós carrega um mundo particular. Parece que nós estamos sempre conversando com um montão de vozes internas. Para a gente estar presente, meu irmão, na vida de alguém, você tem que abrir mão da sua agenda. Foi o que o samaritano fez. Abriu mão da sua agenda, abriu mão do seu tempo, abriu mão dos seus recursos para ir em direção a alguém, estar presente na vida dele, para buscar entender o que estava passando, entender qual era a sua urgência, entender o seu desespero, entender o outro, e precisa de tempo para essas coisas. Aquele moço samaritano nos ensinou uma verdade impressionante. Para nós estarmos presentes na vida de alguém, a gente tem que parar. A gente tem que parar. A gente tem que colocar em suspensão aquilo que para nós é prioritário. Prioritário agora vai ser essa pessoa, porque o que aquele homem fez foi simplesmente mudar a sua agenda. É isso que está acontecendo. A partir daquele momento, o texto nos diz que ele viu o outro e tudo para ele foi suspenso. Não tem jeito, meu amigo, de você estar presente na vida de alguém se você não abrir mão do seu próprio universo particular. Reverendo Celso está aqui. A gente sabe que muitos dos problemas conjugais que acontecem giram em volta disso. As maiores reclamações são: ele não me ouve, ele não me entende, ela não me ouve, ela não me entende, ninguém me entende. Normalmente é isso que gira na grande maioria dos aconselhamentos que nós damos. Mas esse samaritano nos traz uma lição aqui extremamente profunda. Às vezes os nossos filhos descobrem, meus irmãos, talvez o único jeito de nós estarmos presentes na vida deles é quando eles começam a fazer muita bagunça, quando eles começam a aprontar e aprontar muito. E aí a gente para perceber que tem alguém que está chamando a nossa atenção particular, que alguém está querendo de fato que a gente vá em sua direção. Alguém está dizendo: seja presente na minha vida.
Uma história de inúmeros seres humanos, meus irmãos, de todos os cantos do mundo, que revela para a gente que tudo que uma pessoa revela é simplesmente que ela pare a sua agenda e preste atenção no outro. Eu costumo dizer que as clínicas terapêuticas e as clínicas psicológicas, elas estão abarrotadas de gente que está pagando aquele cara só por um motivo. Eu estou pagando você para você me ouvir. É só isso que eu quero. Eu estou te pagando para você me ouvir. Porque ninguém me ouve. Ninguém presta atenção no que eu estou falando. Nós convivemos com essa realidade, meus amigos. A gente sabe que às vezes a gente não está presente o tempo todo, mas pelo menos que o tempo que você esteja com essa pessoa seja um tempo presente para as suas necessidades, o tempo da sua carência, o tempo da sua dor, o tempo da sua confusão. Seja pelo menos no seu tempo, já que você não pode ficar o tempo todo, um presente para essa pessoa. Foi aquilo que o samaritano fez naquele momento, perante aquele homem caído naquela estrada. Meus irmãos, ele fez toda a diferença na vida daquele homem. Ele mudou a história daquele homem. O único jeito de a gente mudar o futuro, meus irmãos, é a gente começar a mexer no agora, mexer no presente. Você quer mudar o futuro, meu irmão? Comece a ser um presente na vida de alguém agora. Comece a parar, abrir mão da sua agenda, comece a abrir mão dos seus afazeres, das suas prioridades, porque tem pessoas que estão querendo que você seja presente na vida delas. Jesus está nos dando uma aula para aquele moço que sabia tudo sobre Deus. Tudo sobre Deus. Ou o que pensava saber. É interessante, meus irmãos, que o próprio Deus estava dizendo para ele isso. Você até entende o que eu escrevi, mas não entende o escritor. Isso é impressionante e muito importante para nós, meus irmãos, porque, como eu falei antes, às vezes os religiosos eles tentam transformar a Bíblia, na verdade, em algo que não deveria. Então eles começam a distorcer todo esse conceito. Nós amamos a Bíblia, que a Bíblia fala do nosso Senhor, do nosso Salvador, ela fala do nosso Deus, ela fala do nosso Criador. Mas tem pessoas que às vezes colocam a Bíblia num patamar tão grande, no sentido do seu conhecimento, mas isso não é visto no seu dia a dia, de forma ainda mais presente, quando ninguém está presente na vida de uma outra pessoa. Às vezes, essa ideia da pessoa religiosa, ela pensa que está seguindo de fato a Bíblia, ela pensa que está seguindo Jesus, mas no fundo não está, porque o que ela sabe sobre a Bíblia não se vê aplicado no seu dia a dia da sua vida. Jesus está nos dando uma aula aqui, meus irmãos, para nós, a partir daquele moço que sabia estar presente na vida de uma outra pessoa, de ser presente, que serve, de dizer e mostrar o que significa amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Porque quando a gente ama a Deus, eu não tenho dúvida disso, a gente se torna presente na vida de uma pessoa que Deus comunica. Tinha um reverendo Marcos Nolasco, que era o meu tutor na época, né? Ele falava um negócio que eu não esqueci, né? Ele falava assim: cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, nós deveríamos aproximar mais das pessoas. Cada vez que a gente conhece mais sobre Deus, deveríamos de fato aproximarmos mais das pessoas. Portanto, meu irmão, nesse ano, é uma grande oportunidade, quem sabe, que é para a igreja de Jardim das Oliveiras, se tornar um presente para a vida de muitas pessoas. Se tornar de forma significativa na vida das pessoas, de ser um presente que serve, mas isso vai exigir algumas coisas da sua vida. Vai exigir que você salte do seu irmão, vai exigir que você gaste o seu tempo, vai exigir que você gaste às vezes os seus recursos, vai exigir que você vá em direção a alguém para curar e fechar as suas feridas. É o que esse texto está dizendo para nós. A gente ama Deus porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia nos ensina isso de forma profunda. E nós sabemos que Ele derramou o seu grande amor por nós. E esse amor por nós, ele precisa ser extravasado, ele precisa ser demonstrado pelo fato de que, de fato, nós amamos a Deus. Uma forma como a gente tem para fazer isso é de forma simples. É você estar presente na vida de alguém. Você está, de fato, fazendo diferença na vida de alguém. Nós estamos aqui como igreja para deixar claro para toda a humanidade que Deus não se esquecia delas,
que Deus não se esqueceu delas. Jesus, quando ele começa a pregar a sua mensagem, ele começa falando assim, a mesma mensagem do Batista, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Jesus está dizendo, o reino de Deus está mais perto de vocês do que vocês imaginam. Se nós guardarmos isso no coração, meus irmãos, eu creio que alguma coisa nova vai começar a acontecer em torno de nós, ou quem sabe na nossa casa, ou quem sabe na nossa igreja, ou quem sabe no bairro onde nós moramos, porque nós vamos ser de fato aqueles que conhecem tudo sobre Deus, mas que também conhecem algo sobre as pessoas. Eu preciso deixar claro, meus irmãos, que aqueles que estão à beira do caminho, que Deus não se esqueceu dele, e que a grande prova de que Deus não se esqueceu deles é que, num sentido, ele está levantando a sua igreja para que a sua igreja seja presente que serve na vida dessas pessoas. É o que a Bíblia pelo menos me ensina nesse texto aqui para nós, que Deus não se esqueceu delas. Tem textos da Bíblia, meus irmãos, que eu fico perguntando, meu Deus, como é isso, né? Às vezes Deus ouve a oração de um cara ímpio e vai em sua direção. Eu não se lembra de Cornélio. Cornélio era um homem crente, mas o texto diz que Deus ouvia as suas orações. Às vezes as pessoas estão cruzando com a gente todos os dias, e Deus está pedindo para nós, seja presente na vida dessas pessoas. Ou nós precisamos ser, como aquele texto de Marcos 2, aquele coxo impossibilitado. Aquele coxo era um homem limitado pelas suas ações, porque talvez fosse até alguém tetraplégico. Mas aquele cara tinha um negócio fantástico. Ele tinha 4 amigos extraordinários, que eles dizem, nós vamos fazer tudo por você, para tirar você dessa situação. Eles ficaram sabendo que Jesus estava aí na Cafarnaum. Quando eu leio esse texto, sabe, reverendo dos céus, eu sempre lembro da igreja. A igreja deveria ser essa comunidade desses 4 amigos. Nós vamos fazer de tudo para abençoar-nos. Nós vamos fazer de tudo para abençoar os nossos amigos e levá-los a Jesus. Nós vamos fazer de tudo. Vamos usar todos os meios possíveis. Meus amigos, isso é fantástico. A gente ser presente que serve. E o resumo disso tudo significa aquilo que a Bíblia fala, nós somos nascer de novo. Deus nos faz estar presentes diante deles e das pessoas, mas Deus precisa fazer uma transformação em nós para que isso se torne presente na nossa vida. Neste ano, meu irmão, leve isso para a sua relação familiar, leve isso para as pessoas que estão ao seu redor. Se Deus te der graça e você estiver presente, quando a sua esposa ou o seu esposo estiverem falando com você, que Deus te dê graça de que você esteja presente quando o seu filho estiver conversando com você, e quando um pai estiver conversando com os seus filhos, quando os seus irmãos em Cristo estiverem conversando com você, quando essa igreja estiver conversando com você. Seja presente na vida de alguém, queridos, e faça diferença na vida dessa pessoa. É assim que nós vamos mudar o contexto que nós nos encontramos, meus irmãos. Eu me lembro de uma história de alguém que de fato e de verdade foi presente na vida de uma outra pessoa. Na verdade não foi de uma pessoa, foram diversas pessoas. O nome desse homem se chama Mebá. Mebá é um presente que serve na vida do homem. Mebá, ele foi o primeiro convertido do reverendo Ronaldo Lidoro, quando esteve na tribo dos Cocombas. Eu li isso num dos seus livros. Era um feiticeiro muito temido naquela comunidade dos Cocombas. Ele foi o primeiro convertido. Eu me lembro que ele esteve no Brasil. Teve um Mebá e teve um outro no Brasil. Teve um momento que eu vi na televisão, estava passando a Bandeirantes, e eu fiquei assim, quase chorando, vendo aqueles homens cantando. 2 homens cantando a capela. E Mebá estava ali um deles, ele já faleceu e tudo mais. O reverendo Ronaldo Lidoro foi uma tribo do Nordeste da África, começou a plantar uma igreja ali, entre essa tribo chamada tribo dos Concombas. Ele escreveu isso num dos seus livros. Ele disse o seguinte, quando Mebá morreu,
morre um homem de Deus, exemplo para a minha vida, um grande evangelista entre o seu povo. Meba foi o primeiro a se entregar a Cristo em 1994, na região Cocomba, onde trabalhamos em Cana. Era até então um influente feiticeiro, um adorador do espírito chamado Grumade, temido por muitos. A conversão de Meba surpreendeu a todos, inclusive, o Ronaldo Idoro diz, inclusive a nós. E Meba, ele passou a pregar de forma aberta e de forma insistente o evangelho a toda parte. Ele trouxe a Cristo toda a sua família. Ele trouxe a Cristo todos os seus amigos. A partir de Meba nasceu a igreja na aldeia onde nós morávamos, Coni. A partir dali, outras 47 igrejas foram plantadas ao longo dos anos, inclusive em países vizinhos, no Togo. O nome de Meba sempre vai ser associado a alguém doce, alguém sábio, alguém com profundo amor por Jesus Cristo. E o Rodolfo diz assim no seu livro: a casa de Meba se tornou um lugar de evangelização, onde ele construiu uma palhoça especificamente para receber visitantes e sistematicamente estudar a Bíblia com eles. Correu pela região o ditado: aqueles que dormem na casa de Meba acordam convertidos. Aqueles que dormem na casa de Meba acordam convertidos. Meba diz, o Lidoro diz assim: Meba foi um amigo pessoal que muito me ensinou e me inspirou. Ao chegar em Coni em 93, nós o víamos como um potencial perseguidor da causa cristã, por ser conhecido como feiticeiro naquela região. Após a sua conversão, porém, se tornou nosso grande amigo e protetor. Por ter a idade de ser nosso pai, ele incorporou esse papel. Dessa forma, Rossana, a esposa do reverendo Ronaldo, e eu, éramos tratados e chamados por Meba como seus filhos e nossos filhos e netos. Ele partilhava com a gente os primeiros inhames escolhidos da terra, como era feito com a família mais próxima. E ele sempre esteve presente, nos apoiando em todas as iniciativas de evangelizar aquela região. O filho de Meba, quando ele morreu, ligou para o reverendo Ronaldo Lidoro, comunicando a morte do seu pai. Ele aproveitou para nos falar que a família estava consolada, a família estava em paz com Deus. Nós sabemos que ele, Meba, está com Cristo, em um lugar onde não existe mais choro. E que ele partiu com alegria ao ver que a igreja dos Cocombas, aqueles falantes da língua do limoeiro, jamais cresceu tanto como nesses dias. Na cultura deles, eles não contam o tempo como nós contamos de forma cronológica. Eles contam o tempo de forma cíclica. Talvez alguns acham que Meba tenha morrido com seus 85 anos, que era algo muito raro para aquela região. E o Ronaldo Idoro diz: Deus o abençoou e fez dele um homem de fé, e exemplo para os de perto e exemplo para os de longe. Meba nos não contou os anos, Meba contou a bondade do Senhor, e guardou no seu coração até o dia em que o Pai o chamou. E tem várias coisas que o reverendo Idoro ele relatou. O que mais me chamou a atenção é porque Meba era um presente que serve na vida de Jesus. Quando eu li esse relatório, essa parte do livro do Lidoro, eu fiquei me fazendo algumas perguntas. Porque aquele homem simples plantou 47 igrejas, o nome dele foi associado a alguém doce, alguém sábio, alguém com profundo amor por Jesus. A casa dele se tornou um lugar de evangelização para construir uma palhoça e receber seus visitantes. Aqueles que dormem com Meba acordam convertidos. Deus o abençoou e Meba foi um presente que serve na vida da sua família, na vida dos seus amigos, na vida daquela comunidade onde ele morava.
Quando eu li esse relato, eu fiquei me fazendo uma pergunta para mim mesmo. Será que quando as pessoas falam o meu nome, será que quando as pessoas se lembram de mim, o que elas associam? Elas me associam como um homem sábio, como um homem bom, como um homem que tem um profundo amor por Jesus? Será que a minha casa tem sido um lugar de evangelização? E as pessoas que entram em contato comigo, elas saem diferentes, elas saem mudadas, elas saem convertidas? Será que as pessoas em contato comigo, elas saem com um desejo maior por Jesus? Será que se as pessoas passarem um tempo na minha casa, efetivamente acordarão transformadas, acordarão convertidas? Ou será que quando as pessoas entrarem em contato comigo, elas vão pensar em tudo, menos em Jesus? Será que eu tenho sido um homem de fé, um homem de exemplo para os de perto e para os de longe? Será que eu tenho investido os meus recursos financeiros, meus recursos humanos, meus recursos materiais, para que igrejas sejam plantadas, assim o Evangelho seja proclamado, assim a cultura é alcançada, negócios, casamentos, a política é impactada, em como vidas são alcançadas pelo poder do Evangelho? Será que essas coisas fazem parte do meu interesse? Será que eu tenho sido presente na vida das pessoas? Tem sido um presente para as pessoas. A minha oração, meus irmãos, é que Deus nos dê graça. Deus nos dê graça. A minha oração para essa igreja é que você seja um presente que serve. E pessoas em contato com você saiam diferentes. Saem talvez com o desejo de conhecer e amar o Senhor Jesus. Uma vez eu fiz um curso, não sei se você conheceu o reverendo, conhecido como Babu, Eduardo Pereira, lá do Rio de Janeiro. E foi um negócio que sempre me incomodou. Ele falou assim, estava falando para pastores, né? Ele falou assim, às vezes quando eu estou em contato com um budista, parece que eu estou perto de alguém onde a sua espiritualidade pulsa. Mas ele disse assim, parece que quando eu estou perto de pastores, eu não sei como é. Falou comigo. Minha oração, queridos, é que essa igreja seja um presente de si. Que você aprenda a abrir mão da sua agenda, a ser presente na vida de alguém. As pessoas em contato com você, elas falam assim, Deus, vamos orar nesse instante. Eu queria convidar você, se você pudesse colocar em pé. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo com a tua igreja. Nos incomode, Deus, a gente viver conforme a tua palavra. Jesus, ao contar a parábola do bom samaritano, nos ensinou de forma tão profunda que nós deveríamos fazer uma pergunta simples: de quem eu devo ser próximo? Você tem sido presente na vida de alguém? Você tem sido presente para alguém? Se a minha vida, ou aquilo que eu creio sobre Deus, o que eu conheço sobre Jesus, tem feito diferença na vida das pessoas que estão ao meu redor. Deus, a minha oração para a igreja presbiteriana de Jardim das Oliveiras, que ela seja um presente que serve nesse local aqui, nesse bairro, através do conselho da igreja, através dos membros da igreja, através da vida de cada um de nós, Deus. Tem misericórdia de nós e vem em nosso favor. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Convido neste momento os corais que vão apresentar diante de Deus uma canção. Venham à frente, coral IPJO e coral Itatiaia. Diga ao povo que marche. Tá? Podem ir, né? Vamos ter mais.
baixo à minha esquerda, tenores à minha direita, contralto à esquerda, sopranos à direita. Igreja, fique de pé. Nós vamos orar mais uma vez. E assim, após a oração, o reverendo Renato impetrará a bênção. Os irmãos se assentarão. Nós teremos alguns avisos posteriores ao culto, tá bom? Feche os seus olhos. Vou pedir também o Eberson, depois, ao final, que o reverendo impetrar a bênção, tocar o amém três, e a igreja vai cantar, tá bom? Senhor, nós queremos agradecer, meu Deus, por este tempo em que pudemos prestar este culto a Ti. Obrigado, Senhor, por Tua palavra sobre nós, a qual é viva e é eficaz, penetrou, ó Deus, os nossos corações e exortou-nos, ó Deus, quanto
se de fato amamos ao Senhor, nós devemos saber o que fazer diante de Ti e diante do próximo. Nós pedimos ao Senhor que isto seja uma verdade para cada um aqui, que o Teu nome seja engrandecido em cada um de nós, em conhecermos ao Senhor e prosseguirmos neste caminho e em agirmos em favor, ó Deus, uns dos outros e em favor também daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, para que, ó Deus, possam, através da luz do Senhor em nós, olharem para o Senhor e glorificarem ao Pai que está nos céus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.